Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje trazendo aqui pra vocês mais um vídeo de Stranger Things. Dessa vez eu vou compartilhar uma teoria, tá? Eu tô dando ênfase que é teoria, porque sim, existem pessoas no Plantão Geek que não gostam de ver minhas teorias porque acham que eu tô dando um spoiler. Gente, assim, fico muito honrada. Fico muito honrada com a ideia de que tudo que eu falo eu acabo acertando, mas isso não é verdade, tá? Achou errado, otário? No caso, eu estarei aqui teorizando sobre o final de Stranger Things com base numa entrevista recente dos Duffer Brothers. E eu só vou fazer isso aqui porque, na verdade, essa teoria que eu vou compartilhar, eu tenho desde 2016. Você é o bichão mesmo, hein, doido? E aí, basicamente, imagine se você tem uma teoria desde 2016 sobre o final de uma série, e aí os criadores da série dão uma entrevista falando sobre um filme que você também referenciava nessa teoria aí em questão, né, que a gente tá falando aqui. Como que você não vai levar isso como um incentivo pra você finalmente falar sobre essa teoria, né? Então, vamos lá, no vídeo de hoje vai ser muito legal. Ele é relacionado com o Senhor dos Anéis, que eu sei aí, né, que provavelmente você já deve ter me acompanhado nas redes sociais. Caso não tenha acompanhado, me siga no Instagram, me siga no Twitter, que lá eu comento várias coisas de várias teorias, de várias séries. Mas enfim, eu vou falar um pouco de Senhor dos Anéis hoje, mas caso você nunca tenha visto o Senhor dos Anéis na sua vida, não se preocupe que eu vou tirar todo o contexto do negócio. Mas antes de eu começar a falar aqui, não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito. Compartilha esse vídeo, compartilha essa teoria pra todo mundo que você acha que gosta de Stranger Things, que você sabe que é totalmente fascinado aí pelo universo de Stranger Things. O Plantão Geek também fala de filmes e outras séries, então manda esse vídeo aqui, né, esse canal, esse maravilhoso canal, pra todo mundo que você tem certeza que gosta de cultura pop. Gosta de ver um filminho, gosta de ver uma série, que você já me ajuda demais. Sem mais delongas, vamos começar logo a falar sobre essa teoria incrível de Stranger Things, mas antes, nós precisamos lembrar de alguns pontos importantes nos quais fomos deixados aí na quarta temporada. Uma coisa que a gente tem que se lembrar é que o Vecna, né, que é o grande vilão aí da quarta temporada e provavelmente também vai ser o vilão da quinta, junto com algumas outras criaturas, como por exemplo, eu disse nessa teoria aqui, ó, do Will Byers, você pode clicar e dar uma olhadinha também. O Vecna parece ter sido derrotado, porém o corpo dele desapareceu, né? A gente viu o corpo dele caindo ali pela janela, só que quando o pessoal foi ver já tinha sumido. Ué? E a gente sabe que o Vecna tá vivo porque o Will disse ali numa conversa com o Mike que ele ainda consegue sentir o Vecna, ele sabe o que ele pensa, ele sabe o que ele tá vendo e esse tipo de coisa, e ele não vai descansar até matar todo mundo, até conseguir o que ele quer, né? Que é destruir Hawkins. I can feel him. And he's hurt. He's hurting. Outro ponto importantíssimo, é claro que nem dá pra esquecer sobre esse detalhe, é que Hawkins está sendo invadida literalmente pelo mundo invertido. A última cena que tivemos foi umas partículas, né, do mundo invertido caindo em Hawkins, então finalmente você tem essa barreira quebrada praticamente entre o mundo invertido e Hawkins, tá cada vez mais frágil e os personagens conseguem ver isso, né, conseguem ver o que tá acontecendo. E outro ponto muito importante de se lembrar é que a Eleven se sente incapaz de vencer. Ela se sente numa situação assim que ela nunca perdeu, né, ela considera que ela perdeu e assim... Eu também considero que a Eleven perdeu, porque ela tentou salvar a Max, ela trouxe ela pra vida, todo aquele negócio, só que os portais foram abertos, a Max tá em coma, as coisas não deram certo no final, sabe? Elas poderiam ter sido piores, mas elas não deram certo. E aí você junta com toda aquela insegurança que a Eleven tem, né, relacionada às capacidades dela, se ela vai ser suficiente pra essa batalha, esse tipo de coisa. Então ela tá numa posição muito insegura, assim, com pouca confiança sobre as coisas que ela pode fazer, se ela pode ou não vencer o Vecna. Foi nesse ponto que fomos deixados aí a quarta temporada. Mas agora que entra um ponto muito interessante e muito importante para a criação desse vídeo aqui, que foi a entrevista para EW com os irmãos Duffer, que são os criadores de Stranger Things e também parte dos roteiristas da série. São eles que fazem tudo acontecer. Certamente que sim. Eles mencionam que o final pode ter uma vibe de O Retorno do Rei, que seria nada mais nada menos que o terceiro e último filme da saga O Senhor dos Anéis. E agora
um momento que eu falo pra você que nunca assistiu O Senhor dos Anéis sobre o que se trata essa história de O Senhor dos Anéis. Imagine que você tem um anel, certo? Um anel que é muito poderoso, só que esse anel, ele é maligno, ele contém todas as forças das trevas, ele manipula as pessoas, e ele quer, acima de tudo, voltar para o seu mestre, que é a pessoa que forjou esse anel, né, em primeiro lugar. Só que imagina que é muito difícil você sequer fazer as pessoas acreditarem que esse anel existe, porque faz muitos e muitos séculos que esse anel esteve perdido, então poucas pessoas se lembram disso. Você tem até uma cena no prólogo, né, de A Sociedade do Anel, que é o primeiro filme ali de Senhor dos Anéis, que a personagem Galadriel descreve esse começo como: a história virou lenda e a lenda virou mito. Ou seja, poucas pessoas sequer se lembram desse anel maligno aí. Só que é claro que o anel cai nas mãos da pessoa mais, assim, despreparada que tinha ali. É uma pessoa que não tinha nada a ver com o assunto, que é o personagem... It's wonderful to see you, Gandalf. O Frodo tem um companheiro, né, de aventuras aí, né, que é o jardineiro dele, Samwise Gamgee. E sim, você que está vendo esse trechinho mostrando o Samwise Gamgee, ele é o Bob do Stranger Things. Então, basicamente, a história de O Senhor dos Anéis se resume em um grupo de pessoas querendo se responsabilizar pela destruição do Anel do Poder. Porque esse anel, ele não pode ser destruído em qualquer lugar. Você só pode destruir o anel onde ele foi forjado, que é na Montanha da Perdição. In the land of Mordor, in the fires of Mount Doom, the Dark Lord Sauron forged in secret a Master Ring. Ou seja, são 3 filmes, 3 livros, só com uma jornada desses personagens querendo ir até a Montanha da Perdição para poder destruir esse anel e acabar com o mal de uma vez por todas. E uma coisa curiosa é que Stranger Things, ele se referencia tanto em Senhor dos Anéis que os próprios personagens são fãs da saga do Senhor dos Anéis, porque é uma saga muito antiga, lá da década de 30, 40, porque essa é uma história contada em livros, né, escritos pelo J.R.R. Tolkien. Eu vou falar até aqui umas referências óbvias da Terra-média, que é esse universo aí que Senhor dos Anéis cerca, que aconteceram diante dos seus olhos aí em Stranger Things, mas talvez por não conhecer a saga, você pode ou não ter pego aí a referência, né? A não ser que você foi pesquisar, sei lá, qualquer coisa assim, mas eu vou dizer aqui pra você ficar inteirado. Holy shit. Começando pela floresta Markwood, que é mencionada lá na primeira temporada, é onde o Will se perde na floresta, é onde depois os meninos encontram a Eleven, e tem essa cena no primeiro episódio da primeira temporada em que os meninos estão sendo interrogados pelo Hopper e ele vai e comenta assim, onde é que o Will se perdeu, onde é que ele foi visto pela última vez, qual é o caminho que ele usa pra casa, e os meninos respondem, é pela floresta de Markwood, e o Hopper fica todo confuso, ele percebe que é um lugar inventado. Have you ever heard of Markwood? I have not. That sounds made up to me. E os meninos ali começam uma discussão, porque um deles responde que é de Senhor dos Anéis e o outro fala, não, é do Hobbit. E eles começam a discutir isso. No, it's from Lord of the Rings. The Hobbit. E caso você não conheça nada do universo de Senhor dos Anéis, o Hobbit e Senhor dos Anéis são do mesmo universo, tá? O livro do Hobbit se passa antes do Senhor dos Anéis. Ainda na primeira temporada, nós temos como senha do Castelo Byers a palavra Radagast. Radagast? Continuando com as referências, você tem na quarta temporada mais 2 referências ali de Senhor dos Anéis, que é o Ed mencionando Mordor e Condado. I say you're asking me to follow you into Mordor. The Shire is burning. E assim, Condado é o lugar onde os protagonistas, é o lugar onde, por exemplo, o Frodo Bolseiro, que eu mencionei no começo desse vídeo, mora. Ele mora no Condado. E Mordor é o lugar em que o Frodo precisa ir para destruir o Anel do Poder. Você também tem uma referência visual de Senhor dos Anéis, que seria o ataque dos Demobats, quando eles estão procurando ali o Steve, a Robin, a Nancy e o Ed, e eles estão escondidinhos ali sobre uma pedra e tudo mais. Isso é uma cena visualmente idêntica a Senhor dos Anéis, então tem referência dentro da série e fora da série a Senhor dos Anéis o tempo todo. Só que, se você prestou atenção nesse vídeo, você vai ter aí na sua memória que os Duffers mencionaram que
o final de Stranger Things seria semelhante a O Retorno do Rei, que é o último filme de Senhor dos Anéis. Então, em que ponto da história a gente tava em O Retorno do Rei? Eu vou comentar aqui pra vocês, né, vocês que nunca assistiram Senhor dos Anéis, como é que as coisas estavam neste filme. Mary, it's Frodo Baggins. Hello, Frodo. Bom, a primeira coisa muito evidente é que o Frodo, ele é a pessoa responsável a carregar o anel ali no pescoço. E a cada vez que ele se aproxima de Mordor, esse anel fica mais pesado, ele tem mais controle sobre o Frodo. Então o Frodo é basicamente um personagem muito sofrido, gente. Muito, muito sofrido. E vocês já vão ver alguns links que eu vou fazer com esse personagem mais pra frente nesse vídeo. Outra coisa muito curiosa é que o Sam fica acompanhando o Frodo o tempo todo, né? Tem uma hora até que o Frodo tá sobre influência ali do personagem Gollum e também influência sobre o anel, e ele tenta afastar o Sam, só que o Sam sempre retorna, esse tipo de coisa. Ele nunca deixa o Sr. Frodo sozinho, o que torna o Sam um personagem insubstituível, né? Ele é muito corajoso. O Frodo não conseguiria chegar onde ele chegou sem o Sam, tipo, não ia dar. O Sam foi assim, pau pra toda obra. E o mais importante é que esse filme tem uma sensação muito gigante de fim do mundo, porque é agora ou nunca. Vai o racha, se ou joga esse anel e destrói, ou já era, a humanidade está perdida. Você tem alguns relacionamentos em O Retorno do Rei que estão muito abalados porque justamente estão com essa sensação de fim do mundo. Será que há esperança? Será que haverá futuro para esses personagens? Será que eu vou conseguir casar na minha vida? Será que eu vou conseguir ter filhos? Será que eu vou conseguir ser o rei? Será que eu vou conseguir ter um futuro na Terra-média? Será que a humanidade vai vencer? O bem vai vencer? E esse tipo de questão é muito trabalhado em Retorno do Rei. E agora, finalmente, vamos chegar na parte da teoria, que vão ser as comparações que o final de Stranger Things pode pegar aí de Retorno do Rei. São algumas, assim, imagens que eu vou montar aqui pra vocês sobre como esse final se parece na minha cabeça, sabe? Como é teorizado isso tudo, levando em conta que esse filme, O Retorno do Rei, é apenas uma influência pros Duffers, não é uma cópia. Eles não vão fazer Ctrl-C, Ctrl-V, e eu tô bem ciente disso, mas eu pensei em algumas coisas que eles poderiam ser influenciados a fazer igual esse filme, ou pelo menos semelhante em alguns pontos. A primeira coisa muito óbvia pra mim é essa sensação de fim do mundo, essas batalhas finais gigantescas que pode ter, igual acontece em O Retorno do Rei, até porque na série temos as visões da Nancy, correto? Que ela vai e começa a dizer que todos os monstros estavam em Hawkins, junto com uma criatura gigante, que eu acredito que vai ser a Tessa Hydra. E você ainda tem o Vecna por cima, então você vai ter todos os bichos do mundo invertido, o mundo invertido em si, na superfície. Vai estar em Hawkins, o que vai ser essa sensação de fim do mundo ainda mais extrema. Isso me lembra, por exemplo, as cenas da última batalha de O Retorno do Rei, que você tem essa porçãozinha de exército, essa porçãozinha de aliados, na frente de inúmeros inimigos. Umas pessoas, você sabe que eles vão perder a batalha, né? Mas eles estão ali pra dar tempo do Sam e do Frodo conseguirem destruir o Anel do Poder e acabar com todo o mal. Então você vê que Senhor dos Anéis faz esse tipo de estrutura que Stranger Things também faz, que é você pegar um mesmo plano e dividir ele em várias partes pra cada um ter a responsabilidade de alguma coisa, e ao mesmo tempo, se um deles falhar, estraga todo mundo. Isso ficou bem evidente ali na quarta temporada, né, em que a Max e o Lucas e a Erica estavam na casa Creel, que a Max precisava ficar ali se sacrificando para que desse tempo da Nancy, do Steve e da Robin conseguir acertar o Vecna. Mas para eles chegarem lá, o Ed e o Dustin tinham que atrair a atenção dos Demobots, então todos eles estavam se colocando em risco ali e estavam em nítida desvantagem. E eu acredito que o mesmo vai ser repetido na quinta temporada. Inclusive, tem alguns personagens, né, dessa criação do Tolkien que eu consigo associar perfeitamente com alguns personagens de Stranger Things. Então, pra mim, é muito nítido eu conseguir imaginar, por exemplo, todo o grupo, todo mundo ali, todos os personagens de Stranger Things, prontos pra essa batalha, da mesma forma em que o personagem Aragorn, junto com a Sociedade do Anel, que é o resto da galera ali do Senhor dos Anéis, estão prontos pra batalha ali na frente dos bichos, né? No caso, é os orcs e as forças do mal ali, de Sauron, enquanto Sam e Frodo tentam destruir o Anel do Poder, correto? É isso a visão que a gente tem. Pois eu consigo imaginar o pessoal de Stranger Things atraindo a atenção, ficando ali batalhando, pra dar tempo da Eleven e do Will
destruírem o que quer que seja que causa o fim do mundo invertido. Porque é agora que a gente vai começar a fazer algumas associações. Como eu disse, o grupo ali maior de Stranger Things, que envolve todos os personagens, eu acredito que eles sejam muito associados à Sociedade do Anel, que são ali os heróis de O Senhor dos Anéis. Eu consigo imaginar o personagem Mike Wheeler como um Aragorn da vida de O Senhor dos Anéis, e eu tenho alguns motivos para acreditar nisso, como por exemplo o desenho do Will que retrata o Mike numa frente de batalha, né? Ele é o paladino e ele é muito semelhante assim à classe que o Aragorn se encaixa, né? Esse personagem que é o meu personagem favorito de O Senhor dos Anéis. Eu falo que ele é meu marido porque ele é bem bonitão. E o Aragorn é a pessoa que está na frente da batalha final, assim como o Will retratou o Mike à frente de uma batalha final. Sem falar que naquele momento ali da batalha, o Aragorn tá afastado de sua amada, né? Ele não sabe se ele vai ter um futuro com a amada dele, porque o mundo está acabando e toda aquela coisa dramática. Então eu acho que eles podem meter esse tipo de coisa pro Mike e pra Eleven também. Já que eu imagino os personagens Sam e Frodo como sendo a Eleven e o Will. E agora que eu entro em muitas coisas da minha teoria de 2016, que eu vivo mencionando aqui no canal constantemente, que pra mim não existe você finalizar o mundo invertido sem você envolver tanto o Will quanto a Eleven. Eu não gostaria que tudo ficasse nas costas da Eleven, e eu acharia muito aleatório tudo ficar nas costas do Will. E depois que os próprios criadores da série mencionaram que o Will vai ter um destaque muito importante, ele tem todo esse negócio dele conseguir sentir os pensamentos, sentir o que o Vecna quer fazer, me lembra muito a relação do Anel do Poder junto com o Frodo. Até porque, entre Sam e Frodo ali, eu imagino o Will como sendo o Frodo da situação, sabe? Que é a pessoa sofrida, é a pessoa que tá constantemente ali possuída, digamos assim, pelo anel, né? Influenciada pelo mal e toda aquela coisa. Que sente dores físicas, né? O Will, ele coloca a mão aqui na nuca, na maior vibe Harry Potter, sim. Só que isso também é uma característica do Senhor dos Anéis, né? Que o Frodo, sempre que ele tá passando por uma situação que tá muito pesada, o anel, ele segura aqui o colar, ele começa a sofrer, ele cai no chão. Tem várias coisas assim. O Frodo é o top sofrido do Senhor dos Anéis, e eu acredito que o Will seja o top sofrido nessas questões de influência do mundo invertido. O Will é mais influenciado. Sem falar que, estruturalmente, gente, Stranger Things é como se fosse uma balança, e cada pezinho da balança é correspondido pela Eleven e pelo Will. Você não tem a história de Stranger Things se você tirar um deles. É por isso que eu fico tão triste quando eu vejo o personagem do Will sendo transformado num figurante premium. Eu quero que ele tenha um destaque e que as coisas não se resumam em coisas que não vão acrescentar na história dele, ou então que você demora pra desenvolver, sabe? Por exemplo, tem coisas do Will que deveriam ter sido desenvolvidas na terceira temporada junto com os outros personagens, mas mesmo assim você não quis desenvolver algumas coisas, alguns traços que ele possui, como por exemplo coragem, empatia, que são coisas muito presentes nos materiais transmídias de Stranger Things, como por exemplo a HQ The Other Side, elas não são mostradas na série. Eu gostaria de entender o porquê, né? Você tem uma dificuldade de rotular a sexualidade do Will também, que é uma coisa que eu acho super importante pra ele, mas nunca é retratada direito, sabe? Com todas as letras, dando o que o pessoal quer, contribuindo pro desenvolvimento dele. Sempre fica num negócio que leva 8 episódios pra falar sobre o assunto, e você fica, gente, o que o Will está fazendo durante esses 8 episódios, que ele não tá fazendo nada? Então eu vou amar ver essa atenção maior sobre o personagem do Will, porque eu sou muito fã desse personagem. Eu não gosto do fandom do Will, mas eu gosto muito do personagem Will, e eu consigo imaginar com muita facilidade o Will junto com a Eleven sendo responsável por destruir o mundo invertido, porque esses dois começaram tudo e esses dois devem terminar tudo, enquanto o restante dos personagens de Stranger Things estão numa batalha mortal do lado de fora pra tentar atrair a atenção e deixar uma brecha de tempo pra que o Will e a Eleven consigam destruir tudo. E o final de O Retorno do Rei, né, agora veio o spoiler more, né, o final de tudo relacionado ao Retorno do Rei é extremamente feliz, porque nenhum protagonista morre, então você que acompanha os vídeos aí de Stranger Things já sabe que os Duffer têm um medo de matar protagonista que é impressionante, né? Cagão sem exceção. A galera às vezes faz umas teorias do tipo, vai morrer a Eleven, vai morrer o Will, e eu não tô falando que é impossível, não, tudo é possível, só que eu não acredito fielmente nisso, principalmente depois que os caras revivem a Max, os caras matam a Chrissy e depois faz uma entrevista falando, pô, eu fiquei muito triste quando eu tive que matar a Chrissy, quase que eu não matei. Falei, cara,
A menina aparece por 3 minutos na série e vocês ficaram com medo de matar a Chrissy. Imagina um personagem grande, gigantesco, sabe? Cagão sem exceção. Os caras mataram a Eleven na primeira temporada, reviveram, trazeram ela de volta. Aí mataram o Hopper na terceira, reviveram, trouxeram de volta. Aí mataram a Max, reviveram, trouxeram de volta. Os caras não conseguem matar alguém porque eles são muito sentimentais em relacionado aos personagens deles. Só que Senhor dos Anéis também não matou nenhum personagem, né? Não matou nenhum, mas ele não fez uma problemática maior do que os protagonistas, então por isso que não ficou um erro, né? Diferente de Stranger Things. Mas o ponto é que o final de O Retorno do Rei, nenhum protagonista morre, você vê o perrengue de todo mundo sofrendo ali na batalha, mas o mal é destruído de uma vez por todas, assim, você tem essa cena bem emocionante daquilo que representa o mal em os filmes, né, nos filmes do Senhor dos Anéis, que é aquela torre com o olho de Sauron sendo destruída, ela tá caindo bem devagar na frente de todo mundo, e todo mundo que tá batalhando do lado de fora percebe que a batalha foi vencida, percebe que o Sam e o Frodo conseguiram, só que eles não têm certeza se eles sobreviveram, porque acontece uma explosão, acontece um monte de coisa, então fica aquele momento de tensão de não sei se meus heróis sobreviveram, mas é claro que eventualmente eles descobrem, mas é importante eu ressaltar que tem esse momento em que, mesmo após o fim da destruição de tudo, tem essa dúvida, será que eles sobreviveram? Enquanto isso, o Sam e o Frodo, eles estão cercados por lava, pensando que eles nunca vão sair dali, que eles realmente vão morrer, e aí eles começam a compartilhar todas as inseguranças deles, tipo, se eu fosse ficar vivo, se eu fosse casar com alguém, eu ia casar com fulano, eu gostaria de voltar pra minha casa, sentir o cheiro das flores de novo. E uns textos, assim, muito bonitos que o Senhor dos Anéis faz, realmente. E eu imagino muito esse tipo de conversa emocional acontecendo entre o Will e a Eleven. If ever I was to marry someone, it would have been her. Então você vê, eu não tô pegando situações idênticas a Senhor dos Anéis, mas somente a ideia da coisa, tipo, uma sensação apocalíptica. Uma conversa emocionante em que todo mundo acredita que os outros morreram, que não sobreviveu. Você fazer a coisa mais Stranger Things do mundo, de um grupo atrai o problema enquanto o outro tenta resolver. Isso acontece em todas as temporadas de Stranger Things. Por que não ia acontecer no final? Sabe? Não é muito difícil essa teoria acontecer no meu ponto de vista. E também a história continua, né? Como, por exemplo, nós temos, após a destruição do mal, um evento importante. Eu vou definir apenas assim pra vocês entenderem que eu não tô querendo copiar realmente Senhor dos Anéis. Em Senhor dos Anéis acontece a coroação do personagem Aragorn, que ele é o rei por direito, né, lá na história. E ele acaba encontrando o amor da vida dele lá, né, depois que ele não sabia nem se ele ia ver ela de novo, ele não sabia se ela tava viva, se ela tava morta. E ela retorna na coroação e eles começam a ser rei e rainha juntos. Eles têm um filho depois, acontece várias coisas legais. Tudo dá certo, basicamente, né? Todos os personagens ali da Sociedade do Anel acabam se separando, cada um vai pro seu canto, só que é dito, né, no final ali do Senhor dos Anéis, que eles estão eternamente ligados pelo laço do amor e da amizade. É sempre assim, eu acho lindíssimo essa parte do Senhor dos Anéis, que é o Frodo que tá escrevendo. Isso também é uma teoria muito popular, eu acho que toda a história de Stranger Things vai ser condensada num quadrinho, num livro, em algum relato de alguém, de algum dos personagens. Então, assim, vai ser uma história real, só que ninguém do mundo de fora vai saber que é uma história real. Isso também são algumas coisas que acontecem nas obras do Stephen King, que vai ter um vídeo só disso também aqui no Plantão Geek. Mas o ponto é que o Frodo, ele escreve o livro O Senhor dos Anéis, que é justamente todos esses relatos que tá acontecendo. E se você associar que o Frodo é o personagem do Will, que é uma pessoa que gosta de desenhar e que pode fazer quadrinhos, talvez isso aconteça. Ou então você nem precisa associar o personagem Frodo, né? Você só precisa associar alguém registrando essa história. Pode ser a Nancy, em algum momento, já que ela queria escrever uma matéria sobre Hawkins e contar a história disso. Pode ser o personagem do Mike, pode ser qualquer personagem ali que esteja disposto a compartilhar em forma de livro, algum relato, qualquer coisa. E eu acredito que um grande evento que pode acontecer, né, pra você fazer um paralelo aí com a coroação do Aragorn, seria a formatura de todos os personagens, né, que cairia ali bem na virada dos anos 90. Então eu acharia extremamente emblemático se Stranger Things finalizasse com o final dos anos 80, que é uma coisa que marcou a série toda. Você faz os personagens do elenco que não é mais infantil, né, os adolescentes agora,
todos se formarem e planejarem as suas vidas e os seus futuros, assim, junto uns com os outros, né? Uns vão se separar, outros vão ficar ali juntos, uns podem morar junto, enfim, pode ter um leque de opções aí acontecendo, mas que pode finalizar com a formatura, que também pode fazer um paralelo com o Snowball. Tem muitas ideias ali presentes em Stranger Things. Snowball, no caso, é aquele baile que acontece no final da segunda temporada, né? Então eu acharia extremamente emblemático que Stranger Things terminasse na virada dos anos 90. Eu acharia incrível. E realmente todos partiriam cada um pro seu lado, igual o Retorno do Rei e igual a muitos outros filmes que também são referência de Stranger Things, que terminam da mesma maneira. Clube dos 5, cada um parte pro seu lado. Conta Comigo, cada um parte pro seu lado. Então você tem muitas obras que Stranger Things é influenciado por, que terminam dessa forma. Cada um indo pro seu lado, mas todos eles eternamente ligados. Então eu acredito que vai ser mais ou menos nessa vibe que Stranger Things vai acabar também. Oh, yeah, that. Man, that was so long ago. E eu queria deixar claro aqui, como minha opinião final, né, como conclusão, que eu sou a favor dos finais trágicos, tá? Só que eu sei que Stranger Things é muito difícil, quase impossível de ter um final trágico. É só se os caras ficar com muito, assim... Nossa, jogar um flip que eu não sei o que eles podem pensar. É muito, muito difícil, gente. Deles matar um protagonista, de dar tudo errado, sabe? Umas coisas assim, acho muito difícil. E eu tô fazendo esse comentário porque eu sempre me referencio como o final de Stranger Things como novela. E aí as pessoas acham que eu curto um final novela, sendo que na verdade não, eu não curto um final novela, eu gosto de tragédias. Aquelas histórias agridoce me agradam bastante, né? Que acontece uma coisa muito zoada e uma coisa muito boa, mas eu não acho que o final de Stranger Things vai ser agridoce, eu acho que vai dar o final feliz que todo mundo quer ver. Vai ser muito bacana de assistir, né? O meu lado fã vai ficar bem satisfeito, só que o meu lado profissional vai ficar, pô... Podia ter matado alguns protagonistas no caminho, né? Mas tudo bem. É isso que eu acho que vai acontecer. Lembrando, né? É apenas uma teoria. Uma teoria com base em análises, com base em referências, mas apenas uma teoria, nada mais que isso. Mas então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de Stranger Things e também pode se interessar muito por esse vídeo. Não se esquece de ver os benefícios de membros que agora estão disponíveis aqui no canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!